Olá, bem-vindo a mais um Faça Acontecer comigo, Renata Lemos. Comigo, Patrícia Lisboa. E comigo, Bárbara Villani. Esse encontro semanal que temos aqui para trazer um conteúdo de qualidade, um papo gostoso para vocês. E, gente, uma coisa que a gente tem visto bastante, né, e conversado, é sobre a questão do mercado de trabalho. E eu tenho ouvido muitas pessoas falarem assim, o desemprego vem aumentando, eu não consigo trabalho, enfim. Mas, do outro lado, eu tenho ouvido muitas pessoas falarem também, eu não encontro pessoas qualificadas. Eu tenho vaga e não encontro pessoas qualificadas. Como é que vocês estão vendo essa dualidade de percepções hoje no mercado? Será que é só eu que estou vendo isso? Como é que tá isso para vocês? Não, eu vejo isso também, Rê. Aliás, eu vejo muito. E eu acho que nem é só uma falta de qualificação técnica, não. É uma falta de qualificação profissional de forma geral. Por exemplo, no ambiente pessoal, você se comporta de uma forma. No ambiente profissional, você tem uma outra postura, né? Você não está na sua casa e tal. Então, tem alguns comportamentos, algumas posturas que você deve seguir ali profissionalmente. E eu tô falando de coisa básica, que é assim, pontualidade, comprometimento, prazo de entrega. Por exemplo, você pede para fazer uma coisa num prazo, aí passa o prazo, a pessoa nem te fala, né? Não, nem e te ela dá nem um fala retorno. assim, olha, eu não vou conseguir. Primeiro, às vezes ela nem te dá o prazo. E às vezes ela fala assim, não, eu vou te entregar. Mas não dá o prazo chega, ela não avisa, olha, apertou aqui. Porque acontece, né, gente? As coisas... Ela não te dá satisfação e você tem que cobrar. Às vezes a sensação que eu tenho é que você tá pedindo, pelo amor de Deus, para ela fazer o básico. Você falou uma coisa interessante, né? Que é a questão, acho que, do compromisso. Eu acredito que as pessoas hoje… e aí a questão da autorresponsabilidade, do accountability, né? Desse compromisso com as coisas. As pessoas têm deixado isso um pouco solto, vamos falar assim? Né? Eu vejo muitas pessoas falando, isso não é meu trabalho, isso não é meu papel. A empresa quer que eu faça isso, mas não é assim. Eu acho que tem aquilo que você falou. Eu acho que é uma junção de coisas e algumas habilidades importantes e que prezam profissionais, o comprometimento. Não técnicas, né? Sabe? Mas do mundo profissional, tipo assim, o mundo adulto, dentro da empresa. Do comportamento, né, gente? Do comportamento que tem que ter no ambiente de trabalho. É o nosso papel como profissional. Sim, amarrando as pontas, né, do que vocês duas estão falando aí, a minha visão é que a principal questão é que falta em todos nós o desenvolvimento pleno de competências socioemocionais, gente. Parte por aí. A primeira questão é a questão da nossa autonomia, principalmente uma geração, né, mais geração X, quando a gente está falando das pessoas mais maduras. Nós fomos educados desde a escola, gente, a receber ordens, né? A nossa professora na nossa infância, ela falava a cor que a gente ia pintar o caule da flor. O caderno, né? Exatamente. A cor que você vai usar no seu caderno. Então, isso vai nos educando a ter pouca autonomia, iniciativa, proatividade, e aí isso já começa a comprometer a questão profissional, né? Das pessoas ficarem sempre responsabilizando o outro pelo seu desenvolvimento. Dentro dos meus clientes, principalmente empresas, né? Que a gente dá consultoria. O que eu mais escuto dos gestores é o seguinte, as pessoas, elas não se desenvolvem. Às vezes eu entrego mastigado um material, dou o caminho das pedras e as pessoas não fazem. Então, como você disse, Renata, a questão do accountability, ela é fundamental. E nós também, né, temos uma postura perante a vida, às vezes, muito vitimizada, né? A gente sempre vai buscando culpados. Buscando culpados e buscando desculpas, né, para aquilo que não acontece. Ou para aquilo que acontece da forma que a gente não deseja. E esse é um retrato, eu acho, do nosso mercado de trabalho hoje, né? Eu vejo as pessoas justificando muito, buscando muitas desculpas ou se vitimizando, mas assumindo pouca responsabilidade. Como que é a sua frase que eu adoro? Sem desculpas, com mais responsa. É isso. Né? Sem desculpas, com mais responsabilidade. Então, eu tenho falado muito disso nas palestras e nos treinamentos dentro das organizações, e é algo que está muito evidente. As pessoas, muitas vezes, elas têm medo de assumir a responsabilidade. Agora, por que você acha que isso acontece, Bárbara?
Por que as pessoas têm medo? De assumir essa responsabilidade. Eu acho que não é nem medo em si, não. Eu acho que, igual a Paty falou, falta de berço. Resumindo assim. Não, porque tem coisa que é tão básica que você fala assim, mas aqui, sua mãe não te ensinou isso, não, querido. Isso aí é coisa que você tem que aprender dentro de casa, é coisa de responsabilidade. Porque a vida adulta, ela requer alguns comportamentos, mas você vai aprender eles lá na infância, dentro de casa, falando isso pode, isso não pode e tal. O não é tão importante, né, gente, nessa fase. Então, não acho né? que é medo, sabe, Rê? Porque quando você fala aí de habilidades técnicas, pode até ser, a pessoa tem medo de não dar conta, tem medo de entregar. Mas essas comportamentais, assim, que você falou bem, as socioemocionais, né? Porque a gente fala aí dos soft skills, que são principalmente as emocionais, mas as sociais também. É a regra ali é o básico. Da boa convivência. Sabe aquela coisa, eu falo que é muito assim, a questão da noção, né? Do bom senso. Eu acho que numa relação, quando a gente tem a questão da noção e o bom senso, ela acaba ajudando muito nisso. E por que eu reforço, né, essa questão do medo, que foi o que eu tenho ouvido sobre isso? Porque é a percepção que as pessoas têm. E por que eu acho que elas têm medo de assumir responsabilidade? Porque muitas vezes elas têm o medo de não dar certo, o medo de se frustrar. E quando você vem naquela questão, que isso vem de berço, né? Que muitas vezes a nossa educação, do não, que a gente fala que é muito importante o não para a formação psíquica das crianças, porque a hora que ela vai para o mercado de trabalho, ela vai errar. Ela vai encontrar o não, ela vai ter um mundo imperfeito. E o que a gente está vendo agora é um boom de profissionais, né, de uma nova geração, que muitas vezes não dão conta de errar, não dão conta de lidar com a frustração. Muitas vezes eles podem paralisar. E isso faz com que tenha essa percepção do medo que alguns gestores vêm tendo aí dentro das suas relações. Você falou aí anteriormente de uma questão que eu me lembrei de um post que eu fiz no Instagram, que era assim, qual é o colaborador que merece ser promovido? Era tipo um carrossel, assim. Tinham vários cards. E aí, era aquele que entrega resultado, obviamente, que tem, né, performance. Aí tinham vários critérios. E também aquele que vai além do job description. É aquele que é capaz de tirar o lixo e de fazer um cafezinho se a moça do café não foi no dia. E sem ninguém pedir. E sem ninguém Exatamente. pedir, entende? Então, é isso que eu tô falando. Isso, Rê, o mercado de trabalho não vai te ensinar. Você aprende em casa. E essa coisa assim, não, isso não é minha função. Claro que a gente tem função, a gente tem as atividades que a gente tem que fazer. Papéis. Óbvio. Mas aqui, isso é questão, não tem a ver com a habilidade técnica. É a berço. proatividade, É é a berço. autonomia, Tá né? muito ligado aos E soft aí, skills, gente, né? As sim. habilidades sociais. E aí a gente, né? E aí nessa hora não tem como recorrer a Darwin, né? Na teoria Não da tem. evolução, que é justamente a gente colocar. Não é o mais inteligente, nem o mais forte quem sobrevive. É o mais adaptável. Sobrevive aquele que é capaz de se adaptar. Então é a gente fazer o quê? Leitura contextual. É eu entender o contexto que eu estou, quais são as necessidades e atuar. E me adaptar. Às vezes a gente fala assim, né? Tem aquela frase de Freud que é, né? O óbvio que ignoramos. Que a gente fala, a gente precisa dizer o óbvio. Beleza, mas tem coisa que você fala assim, sério que eu precisava pedir isso? Precisa. Porque o óbvio coisa, tem que ser dito. né? Eu falo muito isso, né, Bárbara? Gente, o óbvio tem que ser… É óbvio pra gente. Às vezes pro outro não é. E às vezes é difícil a gente entender isso. Né? E eu vejo isso dentro da liderança, dentro da diretoria. Principalmente falando dessas coisas básicas de comportamento, assim… De boa conduta, né, gente? social. De ser respeitoso, de social, né? De ter noção daquilo que está fazendo e ter bom senso. Então, eu acho que esse é o ponto. Bom, então, se eu pudesse voltar lá no início da minha pergunta, que foi… Será que está faltando trabalho ou será que realmente está faltando profissionais qualificados? Eu acho que a gente pode falar o seguinte… Para aquele profissional que é bom…
Para aquele profissional que se desenvolve, que assume responsabilidade, eu tenho visto muitas oportunidades, né? Para aquele profissional que tem bom senso, que busca se adaptar, que não espera muitas vezes, a empresa tem que me dar isso, eu preciso. Não, aquele profissional que tem a proatividade de buscar, de assumir a responsabilidade pela carreira que ele quer, de assumir a responsabilidade pelo que ele quer construir, eu acredito que isso tem espaço. Mas para aqueles profissionais, né, que muitas vezes olham só pro seu ego, né? Olha, eu quero disso, tem que ser desse jeito, sou eu pra cá, e não pensa no coletivo, não tem essa leitura social do ambiente e das demandas da organização e do mercado de trabalho, eu acho que para esse realmente o mercado vai ficando cada vez mais escasso. E acho que nem é só de colaborador, não, dentro de empresa. Eu escutei ao longo desses dias aí, né, durante os meus atendimentos, tem pessoas que são autônomas, empreendedoras, que têm empresa. E, tipo assim, o perfil empreendedor, ele já é um perfil diferente do perfil de funcionário, colaborador, empregado, que é uma pessoa mais proativa, que ela já tem isso. Por quê? Se ela não fizer, ninguém vai fazer. Mas mesmo assim, as críticas que eu escutei, né, das pessoas que estavam contratando esse serviço dessa pessoa empreendedora e tal, empresa pequena, fala assim... Mas não é possível que, tipo assim, é a terceira vez que eu tento marcar uma reunião e cancela, tipo, de última hora. É a terceira vez que eu já pedi um prazo, não consegue me dar um prazo. Então, acho que não é nem só dentro das empresas. Às vezes, a própria pessoa que tem a empresa, que é autônoma, que tem autonomia total para fazer tudo... Querido, você não vai pra frente. É tipo isso, entendeu? Porque falta isso que a gente falou aqui, falta né? o básico. Proatividade, responsabilidade, accountability, bom senso, respeito pelo outro. Nesses exemplos que você trouxe, Sim, Bárbara. Mas tem um ponto também que eu acho que a gente tem que ter um olhar, é que muitas vezes, a hora que a gente pensa até no nosso contexto social, né, gente? Assim, econômico, muitas pessoas não têm chance de ser desenvolvidas assim não, né, gente? É uma questão, às vezes, que as pessoas, elas passam por restrições até alimentares, né? Então, assim, como é que eu vou exigir de uma pessoa tanta coisa nesse sentido, né? Quando a gente olha para o mercado do trabalho em geral e não em posições, né, mais altas. E aí, a minha pergunta é em relação às empresas, qual é a responsabilidade dessas empresas em desenvolver essas pessoas, sabe? Porque, às vezes, as pessoas, elas passam 8 horas dentro de uma empresa e é onde elas vão realmente aprender até a se comportar. Então, muitas vezes, as empresas elas ficam esperando isso, mas na questão da própria sustentabilidade mesmo, cadê o desenvolvimento das pessoas? Mas, opa, é muito pertinente isso, tá? Que você falou. Mas, ao mesmo tempo, quantas vezes eu já escutei de profissionais dentro da empresa que falam assim, tem academia lá da empresa. Tipo, tem aquela área que faz todos os treinamentos para dentro da empresa. Disponível. E pergunta quantos pessoas. acessos tem. Porque claro que tem treinamento que você vai fazer presencial, treinamento, desenvolvimento e tal, e aí você faz. Nem todo mundo tá afim, porque quando você contrata um curso de desenvolvimento pessoal é uma coisa. Quando você tem que fazer ele dentro da empresa, nem sempre aquelas pessoas estão afim de estar ali. Elas estão porque tem que estar ali. E quando é treinamento online, hoje que a gente tem muito, streaming e tal, que a gente faz, a gente tem o nosso curso, inclusive, né, de liderança, pergunta quantos acessos que tem. Então, eu acho que as empresas, elas estão se responsabilizando, sim, só que nem sempre as pessoas estão interessadas. E é isso que eu falo, não é todo mundo que está interessado em se desenvolver. Não eu acho que aí, e a pessoa Bárbara... só consegue desenvolver e crescer se ela quiser. Exato. Né? Então, eu acho que tudo tem que partir da vontade, né? Tem que partir primeiro do indivíduo e, é claro, tem toda a responsabilidade social dentro da organização para que isso aconteça. Pois é, e aí às vezes eu penso se as pessoas não estão interessadas ou se elas não estão despertas. Na verdade, nem aí sabe que precisa, né? A ignorância, tipo né? A ausência que a pessoa não percebe que tem ali uma falta, né? Então, é justamente o nosso papel disso, como despertar essas pessoas. Ai, gente, adorei. Eu acho que isso dá aí, né, assunto aí para outro podcast sobre isso, principalmente sobre essa questão dessa sustentabilidade, dessas responsabilidades. E aquilo que você falou, Patrícia, a questão da ignorância inconsciente,
Às vezes a pessoa não sabe que ela não sabe. Não sabe que ela precisa disso, né? Mas, gente, valeu. Mas fica a dica, né? Se a gente pudesse deixar uma dica final para quem tá ouvindo aqui, a minha seria: assuma a responsabilidade daquilo que você quer. Não espere as coisas acontecerem. A minha é: seja uma pessoa curiosa, se interesse pelas coisas, preste atenção no que está acontecendo ao seu redor. Vai aparecer muita oportunidade, inclusive de aprendizado. Preste atenção nas pessoas se comportando e veja se você queira espelhar aquele comportamento que você considera que é pertinente naquela ocasião ou que você não quer. Isso daí eu não quero jamais fazer. Então, preste atenção nos… Sabe aquela situação assim, de vergonha alheia? Que você fala assim, nossa, isso daí não. Ai, meu Deus do céu! Então, preste atenção, porque… Pode ser que você aprenda muita coisa vendo o comportamento das pessoas, né? E falando, isso eu quero pra mim ou isso eu não quero. Ai, muito bem. Bom, pessoal, foi ótimo o nosso papo de hoje. Então, para você que tá aqui com a gente, se acha que tem pessoas que precisam de escutar sobre esse assunto, manda, compartilha, deixe os seus comentários. E um beijo, até a próxima. Até a próxima.